Você é você, mas será que você realmente é você de verdade? Eu não me refiro à sua personalidade ou às escolhas que você fez, porque talvez nem mesmo isso seja você de verdade. O que eu te pergunto é, as escolhas que você tem feito até aqui foram de fato escolhidas por você? Ou só você escolhendo a escolha que outrora fora feita por alguém? Complexo, não? Imagine um homem chamado Elias. Seu maior objetivo é se tornar um dos melhores escritores de todos os tempos, ter um dos livros mais vendidos do mundo e vender milhões de cópias. Imagine quantos contratos, conhecimentos, bajulações ele não receberia. Quantos prêmios receberia em palcos ou apresentações e talvez até homenagens e esculturas. Elias teria o seu nome marcado na história e seria lembrado por gerações. Parece incrível, não? Tem um único problema nessa história. O Elias que seria lembrado não seria mais o Elias. Seria um Elias diferente. Para que Elias atinja seu objetivo, ele precisa se tornar esse outro Elias. E para isso, ele precisa deixar de ser o Elias que é para se tornar o Elias idealizado. Ele precisa fugir de quem ele é e perseguir quem ele poderia ser, mas não é. Nesse pequeno detalhe, nessa mísera palavra, ali se esconde a maldição de tentar ser o que não somos. O que poderíamos ser, mas nunca somos de fato. Tipo você, podia ser inscrito no canal e ter deixado um gostei, mas ainda não fez, né? Tá ligado? Bem-vindo a um mundo onde todos tentam fugir do vazio. Todo tipo de vazio, desde o tédio até o vazio existencial. Esse vazio é sempre preenchido de forma superficial. Não pelo que preenche de fato, mas pelo que parece preencher. As pessoas se enchem de vícios, bebidas, prazeres sexuais e físicos. Tudo em prol de tentar se satisfazer, mas são efêmeros, ou seja, temporários. A busca constante por prazer, pelo que parece preencher, é o que chamamos de vida estética. Se aproximar por um tempo determinado, mas nunca se tornar de fato, e regredir. Porque, como eu disse, são temporários. Depois, trocaremos esse estilo de vida por outro, dessa vez não temporário. Seguiremos códigos e regras criadas ou descobertas por outros também, porque cada vez que nos submetemos e escolhemos segui-las, estamos definitivamente mais próximos de sermos. O principal ponto é o cristianismo. Alguém que bebe e peca decide parar de beber para se livrar de vícios e se purificar. Para de abdicar de certas coisas e começa a dar mais valor para a família e outros pontos importantes. Essa pessoa segue uma vida ética, alinhada com a necessidade de seguir essas regras. Mas essas regras não necessariamente são absolutas e se contradizem também. Usaremos então Abraão como exemplo. Seguindo as regras de Deus, Abraão valoriza mais do que tudo o amor ao próximo como a si mesmo e protege sua família acima de tudo. Mas Deus lhes pede que sacrifique seu filho em seu nome. Abraão dá de cara com o impasse. Sacrificando seu filho, abdicaria de seu código moral, mas não escolhendo sacrificar seu filho, desrespeitaria a Deus, que vinha sendo sua bússola durante toda a sua vida. Independente da escolha que fizer, Abraão não poderá se aproximar de sua versão disciplinada e ética, porque ao mesmo tempo que precisa respeitar uma regra e segui-la, desrespeitará outra regra e se afastará de sua ética na mesma proporção. Abraão precisa escolher. E aqui nasce a terceira vida, a vida religiosa. Imagine que Abraão sacrifica o seu filho em prol do nome de Deus e se convence de que Deus está acima de todas as coisas. Inclusive, foi a escolha que Abraão fez, apesar de Deus ter enviado um anjo para impedi-lo. Em seu retorno, Abraão precisaria lidar com sua mulher, que esperava afetuosa por seu retorno, assim como precisaria explicar para ela o que lhes foi pedido, a forma como fez, por que fez. Ele enxergaria uma versão de si disciplinada e religiosa, mas também uma versão de si que matou o próprio filho e destruiu sua família. Todos os dias precisaria lidar com isso e jamais poderia deixar de ser este Abraão, independente do quanto se aproximasse do seu ideal. Se tornaria desesperado, mas não por isso. O desespero nasce para o que se é continuamente, não para o que se foi. Abraão foi uma vez alguém que falhou com seus valores e sua família, mas não é esse o problema. Abraão deixará de ser pai, religioso, amoroso, para ser um homem ainda religioso, mas sozinho. Continuamente. Seu anseio por voltar a ser quem era estará sempre distante e viverá constantemente tentando fugir de si mesmo. Agora imagine que Abraão volte para casa sem conseguir sacrificar o seu filho. Deixará de ser um homem religioso e com propósito, e tudo que ele aprendeu durante sua vida ética perderia o sentido. Neste ponto, a vida religiosa postula o poder de escolha também. Não é possível seguir regras universais para sempre, então cabe ao eu de cada um interpretar e fazer as próprias escolhas, onde não necessariamente teríamos uma escolha certa ou uma escolha errada, apenas escolhas. Cada uma com suas consequências, ônus e bônus. Abraão podia ter escolhido culpar a Deus e negá-lo, ignorar o filho e sacrificá-lo, ignorar ambos e ir embora. E o que ele fez nada mais foi do que uma escolha. Na vida estética, tentamos preencher o nosso eu com aquilo que é temporário. Na vida ética, ignoramos o nosso eu submetendo ele a caminhos pré-definidos por outros. Já na vida religiosa, precisamos explorar o nosso eu. Tudo aprendido até aqui e o que explicarei adiante foi escrito por um homem chamado Kierkegaard. Kierkegaard foi um filósofo dinamarquês considerado como o pai do existencialismo.
Kierkegaard vai chamar isso de desespero. E eu preciso te explicar a complexidade do desespero, que é existencial e consciente. Enquanto Abraão existir, Abraão será o Abraão, mas quando olhar para si mesmo, ele verá outro Abraão e desejará ser ainda outro Abraão. Ou seja, o caminho para o desespero deixar de existir seria que Abraão deixasse de existir, porque somente assim não haveria diferentes versões de si, o que nos leva a diversos caminhos diferentes. O mais óbvio deles seria a morte, mas Kierkegaard usa o cristianismo como base. No cristianismo, a morte é especificamente a transição de uma vida para outra, seja um plano superior ou inferior. Então, a morte que viria a ser somente material não seria morte, porque Abraão continuaria existindo. Assim, o desespero não pode ser visto como uma doença comum, uma vez que não causa morte e não passa com ela. Mas é uma doença mortal, porque o doente continuará doente mesmo depois de sua morte, que não é morte de fato. O desespero é paradoxal, uma relação imposta por outro, mas que se desenvolve por conta própria. Como um pássaro planta uma semente, mas essa se torna independente do pássaro. Pense que a imaginação leva os homens a infinitas possibilidades, enquanto o eu, que cada homem é e precisa ser, o limita a possibilidades finitas. O desespero é a relação entre os dois, a ânsia pelo infinito e a necessidade do finito, equilibrados não perfeitamente, mas de forma proporcional. Ou seja, aquele que pensa demais sobre o infinito e tudo o que podia ser acaba desequilibrando a síntese. Essa relação do infinito com o finito. A versão que se perde em todas as outras versões que poderia ser, assim como todas as consequências e condições dessas outras versões. Dessa forma, o desespero se agrava, mas ao menos de forma consciente. É o caso de Elias, que queria mais do que tudo alcançar o infinito. Spoiler, ele nunca vai alcançar. Mas pior que isso é o desespero inconsciente. Esse é o mais perigoso, porque pode passar batido. Nenhuma perda deveria ser silenciosa. Se você perde uma perna, perde a voz, perde a visão, qualquer um dos sentidos, é sempre nítido e você tem clara noção das consequências. Mas quando você perde a ti mesmo e nem ao menos percebe isso, como poderia lidar com esse problema? Na ausência do infinito, da imaginação, você se prende ao finito. Preso ao finito, você se limita cada vez mais, não pensando sobre o que poderia ser, mas sobre o que precisa ser. Você lentamente deixa de ser você de fato, para se tornar apenas mais um na multidão, para se aproximar dos outros e dos seus resultados. Você deixou sua personalidade e suas ambições de lado, deixou de ser quem você realmente é. Provavelmente você se acostumará com a estética e mais provavelmente ainda será bajulado. Será aceito onde for, se encaixará com quem for e quando for. Mas esse seu você que foi aceito, seria você de fato? Ou só uma versão perto, mas distante do seu você ideal?